Shalom, irmãos, a paz e a graça do nosso Deus Altíssimo, Yahuwah, Todo-Poderoso Soberano, esteja com todos vocês, em nome da sua palavra viva, do Cordeiro Pascual, do nosso Redentor e Salvador, o leão da tribo de Arrudá, Yahusha. Amém. Assim seja. Irmãos, como eu ia dizendo no vídeo 1, eu estava na parte explicando sobre os livros apócrifos, o qual esse sistema nos apresenta como livros proibidos, né? Porém, nós que conhecemos as Sagradas Escrituras, que temos o filtro da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso Yahuwah, nós conseguimos então reter o que é verídico, o que é bom, o que faz sentido com a palavra. Então, quando você lê os apócrifos, são 3 volumes, ok? Com todos os livros apócrifos, você vai ver muita similaridade com as Sagradas Escrituras, os livros que constam na Bíblia. Tanto é que tem traduções bíblicas que tem 68 livros, né? Ou seja, que tem mais livros. E quando a gente pega os apócrifos, a gente vê que esses livros que não estão nas traduções comuns, tradicionais, estão nos apócrifos. E tem uns que não têm apócrifos e só tem determinadas escrituras. É como eu disse no primeiro vídeo, a verdade, ela foi espalhada, ela está fragmentada. Ela está espalhada por todos os lugares. Porque para o povo, o que está na base, não encontrasse a verdade plena, ok? Só que o Criador enviou a sua palavra em carne, que é espírito vivificante. Então o Espírito nos revela tudo que nós, nesta vida aqui, passageira, carnal, né, neste mundo caído, precisamos obter de informação para nos salvar. Porém, a verdade mesmo, ela vai voltar, ok, para fazer justiça, e então todos nós que morremos fiéis a essa palavra, vamos descobrir e saber a verdade plena. Inclusive os condenados. Eles vão ver lá o que eles fizeram, as mentiras deles e tal. Entende? Ou seja, todos os seres humanos irá responder por suas obras nesta vida presente. Então veja só, eu gostaria de, antes de continuar com a linha de pensamento do primeiro vídeo, eu gostaria de ler o que está aqui atrás dos apócrifos, que está aqui escrito. Então presta atenção nisso aqui, ó. Olha só. Resultado da tradição oral dos primeiros crentes. Olha que coisa, oh meu pai, quem está assistindo nossos vídeos, quem viu a live com o nosso querido e amado irmão João Paulo no canal do YouTube Quebrando a Raiz do Sistema, que a live é Caiu, Babilônia, caiu. Está entendendo tudo que eu vou falar agora. Olha só, resultado da tradição oral dos primeiros crentes da era cristã. Dos primeiros crentes da era cristã, presta atenção. Os apócrifos tornaram-se importantes documentos reveladores do modo como vivia e pensava uma grande parcela. Aí eles botam aqui da cristandade. Só que essa palavra cristandade já é paganizada dentro desse sincretismo, dessa religião, né, chamada cristianismo. Mas o que quer dizer aqui é o seguinte: do modo como vivia e pensava uma grande parcela desses crentes, desse povo nativo da terra, da África e do Brasil, das Américas, cuja voz ficou abafada, eles mesmo largam na nossa cara. A gente só precisa entender os significados da palavra. Porque toda palavra tem uma raiz. Então olha só, cuja voz ficou abafada pela igreja oficial. Ou seja, esse nome igreja foi dado por eles.
foi batizado por eles. Mas o nome verdadeiro é congregação, né? A raiz mesmo, assim, do sentido. É congregação. Então, que igreja é essa que eles estão falando? A Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Que é esse sistema do cristianismo, dessa religião, que trata-se de um sincretismo, que é as religiões pagãs da Europa e da antiga Babilônia, que tomou toda aquela região da Ásia e da Europa do Norte, ok? E sincretismo, ou seja, juntou-se com o entendimento dos hebreus, com a história dos hebreus, que o Deus é o Deus dos céus e da terra, que é o Deus de Abraão, de Isaac, Itzhak e Jacó, alguma coisa assim. E Jacó são os nomes transliterados no hebraico. Então, o que acontece? Eles misturaram o paganismo com a história hebraica, a história verdadeira. Então veja só, cuja voz ficou abafada pela igreja oficial. Produzidos para satisfazer as curiosidades, produzidos para satisfazer as curiosidades populares a respeito da infância de Jesus e de seus pais. Quem trouxe Jesus para as Américas e para a África? Não foi o cristianismo? Bem como estabelecer as raízes da nova religião, bem como estabelecer as raízes da nova religião. Tais escritos revelam, por um lado, as idiosincrasias dos pensamentos e das práticas judaicas que marcaram a origem do cristianismo e, por outro, refletem a efervescente e plural cultura gentílica com a qual o cristianismo passou a lidar cotidianamente em seus processos de expansão. Veja só aqui, várias características aqui. Como eu disse, né, Jesus trouxe, trazidos por eles, cristianismo, bem como estabelecer as raízes da nova religião, ok? Nova religião, então já existia várias, porque o paganismo é fundamentado em várias religiões. Tais escritos revelam, por um lado, as idiosincrasias, eu não me recordo o que significa isso, né, mas está ligado lá a Grécia, né, diocese, alguma coisa assim, dos pensamentos das práticas judaicas. Aqui é o seguinte, é das práticas hebraicas, essa é a palavra correta, hebraicas e não judaicas, porque não existiu o J só vem existir depois da academia, que eles mesmos, quando fundamentaram, não colocaram a letra J, depois eles criaram a letra J. Então isso tudo foi invenção deles, que não existe judaico. Entende? Existe hebraico. Então no caso das práticas hebraicas, que trata-se do povo, das tribos. Pega as referências, qual era o único povo neste mundo que eram chamados de tribos? Só os africanos, povo da África, ok? Que é um nome moderno também dado por eles, e das Américas, as tribos indígenas e as tribos africanas. Então o povo hebraico, hebreus, israelitas, que marcaram a origem do cristianismo, lembra do sincretismo? Então, que marcaram a origem, porque eles fizeram o sincretismo das religiões pagãs com, né, os pensamentos das práticas hebraicas e criaram o cristianismo, que é essa nova religião. E por outro, refletem a efervescente e plural cultura gentílica, que gentílica é os gentios, que é o povo branco, o homem branco, o estrangeiro, o inglês, o francês, que colonizaram tudo aquilo lá e aí se tornou holandês, portugueses, espanhóis, tudo, que eram os cavaleiros templários e os bárbaros, né? Enfim, eu não tô aqui, eu não sou historiador. Eu só sou uma pessoa sedenta pela verdade, que tem fome e sede de justiça. A gente não está aqui pra gente estudar a história e agora todo mundo virar historiador. Não, a gente está aqui pra gente se arrepender, tomar vergonha na cara, se arrepender dos pecados, se converter dos maus caminhos, ok? E buscar o Criador dos céus e da terra e a sua justiça enquanto pode achar, enquanto está perto. Porque não existe mais salvação para essa humanidade. Não existe mais para este mundo, que quer dizer esse sistema de morte de Satanás e da serpente. Vocês vão entender com o que eu falei no primeiro vídeo sobre a questão dos dias e do tempo, do calendário. Eu vou chegar lá, eu não esqueci, porque o foco desse vídeo é isso.
desses vídeos aqui, que eu não sei quantas partes serão. E eu não tô nem aí. Quem tiver sede de da verdade, que com toda humildade assista para compreender e busque também por conta própria. Porque eu sigo a verdade, eu não sou a verdade, eu sigo a verdade. Tô aqui que eu não quero que ninguém aqui me siga. Eu quero só que nós, povo de Yah, crentes verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, os humildes de coração, busquem a verdade por conta própria. Pensem, reflitam no que está sendo dito. Só isso que eu quero. Então, o que é que acontece? Porque a gente só quer a verdade, porque a salvação é espiritual. É Yahushua, é a palavra que se fez carne. É o verbo, é o Filho do Criador. Ele veio para nos salvar. Mas este mundo, ele está condenado. Porque o Criador, ele está irado. E esse tempo está acabando. E ele vai derramar fogo consumidor, que vai consumir isso aqui tudo. Todos os ímpios serão condenados, pagarão por todo o mal que fizeram. Ninguém vai escapar do juízo, entende? Então a salvação é espiritual. Porém, Paulo disse em Tessalonicenses que alguns irão contemplar a vinda do Messias. Então, alguns de nós, crentes, vamos estar vivos para ver a volta do Messias. Mas quando começar, que já começou, é porque o povo está tão desligado, mas já começou o fim dos tempos, os últimos dias. Já começou, você não está vendo como é que o mundo está? O mundo tá, entende? E já tá chegando o Brasil. Já tá beirando o Brasil. Já começou os tormentos aqui, as perseguições. Logo, logo isso aqui vai estar um caos total, o Brasil inteiro. Porque aqui é o foco deles. Entende? Então, enfim. E plural, cultura gentílica. Ou seja, então, pegou toda a cultura gentílica. Porque não é todo gentil, né, todo estrangeiro, que se submetem a essa tirania opressora deles. Não, temos muitos e milhares de irmãos que estão também cumprindo com esse papel e falando a verdade lá nos países do norte, da Europa, da Ásia, do Oriente Médio. Entende? Então hoje a igreja verdadeira, ou seja, a congregação, o remanescente de Israel, ou seja, aquele que crê no Deus dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, todos nós estamos espalhados em todos os continentes desta terra. Entende? Então se misturou, tá tudo misturado. Mas aqui é a história. É porque a verdade está na história, está na raiz. É a raiz que cura, liberta e salva. Então olha só. Com a qual o cristianismo passou a lidar cotidianamente seu processo de expansão, tá vendo? Que hoje está no mundo todo, né? Você vê aí quem é o líder aí religioso no mundo todo, que tem todo um respeito, que a palavra dele também induz, né, as decisões políticas. Quem é? É o Papa, ok? É o Papa. Porém, perceba que esse Papa ele também recebe ordem. Tem gente maior por trás dele. E quem é? É aí que tá, meu irmão. Quem é? Você tem que procurar quem é. São os judeus. Os judeus sionistas. Ok? Os judeus maçônicos. Os colonizadores. Os poderosos. Os senhores do mundo, como diz aí, né? Muitos séculos depois, a despeito de não terem sido incluídos no canone das escrituras, ele diz aqui cristãs, ou seja, eles sempre vão cristianizando tudo. Não é à toa que você lê a Bíblia e você lê os apócrifos, tudo tem as palavras do cristianismo. Cristão, cristã, cristãs, cristãos, cristandade, né? Santo, santidade, tudo é do cristianismo essas palavras. Tais textos continuam despertando a curiosidade do crescente número de interessados nas coisas da religião. Ó. Não é nas coisas da religião, é o povo de Yah que está interessado na verdade. Não tem negócio de religião. Entende? Religião é os que estão presos no aprisco, que ainda não foi chamado para fora. Aí segue essa mentira aqui. Todavia, o desconhecimento generalizado do conteúdo dos apócrifos tem gerado especulações que somente o exame acurado de seu real teor pode dirimir.
Ou, todavia, o desconhecimento. Por que será, né? Porque eles ocultaram, eles esconderam. Isso aqui veio à tona porque foram encontrados os manuscritos, esses manuscritos, e eles foram atualizados. As pessoas que encontraram fizeram logo o quê? De transmitir para o povo, para a humanidade. E é como eu digo sempre, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Iá. Então as Sagradas Escrituras, ela foi escrita assim, com esses 66 livros, por esse povo escriba, né? Que vem de lá, do judeu, vem que roubou a nossa história dos hebreus, né? E que formularam essa religião do cristianismo. E todas as outras, enfim, tem um pé lá, né? Enfim. Então, mas o Criador, ele autorizou que fosse dessa forma. Então a verdade está aqui, a gente não pode anular. A gente só tem que saber ler isso aqui, com o filtro do Espírito Santo, que vai nos revelar todas as coisas. Então, independente da tradução que você tenha, se você busca o Pai em Espírito e verdade, ele vai te revelar a verdade aqui, em qualquer que seja a sua escritura. Você vai conseguir ler, porque é o Espírito que vai te revelar. A consciência do Pai que desceu sobre o Filho, que agora vai estar sobre você, se você crer no Filho e se arrepender dos seus pecados. Então, independente da tradução, você vai entender. Então, o Pai quis assim, que a palavra dele fosse escrita e transmitida para toda a humanidade desse modo. Ou seja, como a própria palavra testifica aqui, que ele usa os vasos de ira para os desígnios dele, e os vasos de honra para os desígnios dele. Então, ele usa os vasos dele como ele quer. Então, continuando aqui, ao editar estes livros, pela primeira vez reunidos em volume único, longe de apresentar uma nova Bíblia aos cristãos, aí sempre eles falam, ou seja, aos crentes, ao povo que crê no Criador dos céus e da terra, que está buscando a verdade, o nosso objetivo é disponibilizar as fontes primárias de um compêndio, de riqueza informativa incomensurável para a plena compreensão do cristianismo. Malignos, eles são malignos. Ou seja, eles pegaram a história dos hebreus, do povo, que falava em oral. Isso aqui não nos pertence. Isso aqui veio através da colonização, as escritas e a academia. Nós éramos um povo com a cultura rupestre, ok? Nós éramos um povo da terra, um povo agrícola. Quando você lê a Antiga Aliança, o Velho Testamento, e até em muitas partes do Novo Testamento, porque pega ainda os apóstolos, que era um povo fiel ao Criador dos céus e da terra, no caso a Torá, ok? E aí o que acontece? Era um povo agrícola. Ou seja, um povo que a nossa inteligência era a sabedoria do Pai, era com a terra, com o que realmente interessa. A gente sabia cultivar uma terra, a gente sabia criar animais, cultivar nosso próprio alimento, construir nossa própria casa, educar nossos filhos. Nós tínhamos uma lei, que é a lei do Criador dos céus e da terra. Porém, óbvio, né, muitos de nós, nossos ancestrais, se desviaram dos ensinos do Criador. Mas os fiéis sempre se manteve fiéis. Mesmo errando, caindo, pecando, porque não teve nenhum justo. Mas os humildes se voltavam sempre ao Pai pedindo perdão para ele guiar. Então, e ele sempre separou os dele. Mas muitos traíram a gente com os pagãos. Então a gente tinha, sempre teve, ok? Uma direção, uma lei do Criador. Então, as fontes primárias, tal, riqueza informativa pela comunidade cristianismo, e estreitar o contato com a herança literária legada pelos movimentos populares que se mantiveram marginais no curso da história da igreja. Olha, e estreitar o contato com a herança literária que eles trouxeram, né? Legada pelos movimentos populares que se mantiveram marginais no curso da história da igreja. Ou seja, muitos que obtiveram desse conhecimento literal, que eram fiéis às escrituras. Você acha que eles perderam tempo? Não, imediatamente eles começaram também a escrever, sendo guiados pelo Espírito do Pai, para escrever a verdade, como a gente está gravando aqui, ou no campo deles, porque a tecnologia é campo deles. Mas a gente está aqui porque a gente tem que usar. Então, muitos dos nossos irmãos da fé de antigamente, eles escreviam livros apócrifos, livros proibidos,
que eles lá relatavam, eles aproveitavam que eles aprenderam algumas coisas. Então o apócrifo tem livros escritos tanto por esses escribas que veio dessa religião do cristianismo, que veio de lá da Europa tal, tanto com aqueles que aprenderam com esses essa habilidade da escrita, ok? E escreveram, porque eles aproveitaram, eles pensaram, não, logo nossos irmãos aqui também vão estar aprendendo a ler, e aí? Quem vai estar explicando para eles a nossa verdade? A gente tem que escrever esses livros. Então eles escreveram, e enterraram, botaram em algumas rochas, em algum lugar. Pensa, povo de ar, pensa. Que é aí que você começa a entender as histórias dos apóstolos, como foi encontrado, entendeu? Porém, tinha os gnósticos, os pagãos, que também escreveram. Segundo as suas feitiçarias, suas magias, com as suas revelações místicas de espíritos imundos, demônios. Por isso que tem que conhecer as Sagradas Escrituras e tem que estar em oração o tempo todo, conversando com o Pai, pedindo para a gente guiar, pedindo sabedoria. Porque se você não tiver com o Yahusha, com o Espírito vivificante, com a palavra de Yahweh, você se perde, você se confunde todo com essa história. E aí você pode se desviar da verdade, do Messias. E aí começa a entrar em assuntos cabalísticos, porque eles se filtraram no meio da gente. Então você não pode seguir homens, você não pode seguir sistema, você não pode seguir religião. Assistir algum vídeo que tá diferente do que tá aqui, tá vendo? Quando você vê uma pessoa procurando ovo, é pelo em ovo, como diz o ditado, sai fora, meu irmão, sai fora. Porque é cabalístico. Tem muitos livros aí cabalísticos que são oculto das trevas. Livros Talmud, Zoar, Cabala, tudo isso é maligno. Tudo isso não provém de Yahweh. A palavra que a gente precisa conhecer é essa aqui, irmãos. As Sagradas Escrituras somente. Os outros é para a gente examinar com todo cuidado. Orando ao Pai pedindo proteção. Para não se desviar, entendeu? Então, finalizando aqui o último parágrafo, a publicação dos proscritos da Bíblia converte-se em uma nova contribuição para os interessados em aprofundar os estudos das Sagradas Escrituras, através de seu cotejo com a produção literária apartada do cânon tradicional. Tá vendo? Aqui ele já assume mesmo que vai acrescentar. Destarte o entendimento dos motivadores ideológicos que serviram à produção de ambos, bem como as razões que levaram a Igreja a adotar alguns textos como inspirados e reprovar outros como de origem espúria ou apócrifa, motivar-nos a reafirmar o amor pela palavra de Yahweh. Eles põem Deus aqui. Deus é um título, né? No caso eles estão se referindo ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Yahweh. Esse é o nome do nosso Pai. Yahweh, Yah, são abreviações Yah, Yahweh, Yahweh. Então perceba que eles assumem. Entende? Eles explicam tudo o que eu acabei de explicar. Tem que reter, tem uns que é gnóstico e tal, por aí vai. Beleza, Tiago, por que você está falando tudo isso? Porque a gente vai ligar com tudo que eu falei no vídeo 1 sobre que o Criador fez a terra, os céus e a terra em 6 dias e descansou no 7º. E ligar com o nosso calendário gregoriano, que eles falam que a gente tá. Eles jogam pro povo que está na base dessa pirâmide babilônica, eles falam pro povo que a gente está em 2021, portanto, porém, o calendário deles é diferente do nosso, tá em 5.873, que é o calendário dos judeus, judaico, e o calendário da maçonaria dizem que eles estão no ano de 6.021. Por quê? Vamos entender? Quando você abre, então, o apócrifo de Adão e Eva, que relata mais histórias e detalhes dos nossos pais aqui, você vê lá no capítulo 3 o seguinte: o Criador disse a Adão: eu ordenei os dias e os anos nesta terra. Eu ordenei os dias e os anos nesta terra. E tu e tua descendência deverão habitar e caminhar nela, a humanidade. Até se cumprirem os dias e os anos. É isso que os pagãos satânicos, eles sabem, por isso que eles estão correndo, que eles acham que por mérito deles eles vão conseguir escapar da grande ira de Yahweh, mas ninguém escapa da grande ira do Criador dos céus e da terra. E aqueles incautos, os preguiçosos que estão aí no mundo, eu quero saber de carnaval, que é festa pagã, eu quero saber de Natal, que é festa pagã, eu quero saber de Ano Novo, que é festa pagã, que todas as nossas festas são pagãs, os nossos anos são pagãos, o calendário da gente é pagão, os dias e as semanas, os nomes, tudo que foi nos dado é tudo pagão.
Enfim, esses incautos, ignorantes, que é falta de saber, de conhecimento da palavra. O povo perece por falta de conhecimento. O profeta Oséias já dizia, 4:6, da palavra. Então o que é que acontece? Esses aí estão achando que o mundo, que nada, vou ficar pensando em fim do tempo lá, que isso aí vai passar, rapaz. Ó, toma logo aí a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, é um coquetel, né? Aí os que estão que tem organismo para resistir a isso aí, tá sobrevivendo. Os outros estão morrendo. Você acha que a mídia pagã, satânica, vai informar isso? Não vai nada. Pelo contrário, apesar que eles estão já jogando, porque o povo já está perdendo o poder cognitivo, né? Porque esse vírus inoculado nas veias do povo tá tirando o seu poder cognitivo, ok? Então eles nem estão percebendo nada. Então o que é que acontece? Eles acham que não, vai passar, que... Não, meu irmão. Tem data. Tá pensando que aqui é o que? A casa da mãe Joana? Tem um Criador dos céus e da terra que rege todas as coisas, meu irmão. Entendeu? Se você não crê, é problema seu. Mas existe um Criador todo-poderoso, soberano, Yahuwah, o Senhor dos Exércitos, que ordenou os dias e os anos nesta terra, ok? Até se cumprirem os dias, aqui e tu e a tua descendência deverão habitar e caminhar nela, até se cumprirem os dias e os anos. Então eu enviarei, o que ele fala, então eu enviarei a palavra que te criou, ou seja, o primeiro amor no jardim, a palavra que Adão e Eva desobedeceu, transgrediu, por isso que nós temos esse corpo perecível de morte, porque a morte entrou no mundo por causa dessa desobediência, a palavra. Ok? Então ele fala, eu enviarei a palavra que te criou e a qual tu desobedeceste, a palavra que te fez sair do jardim e que te ergueu quando tu estavas caído. Então quem é a palavra? A palavra é do Criador dos céus e da terra. A palavra é Yahushua, é o Messias, que se fez carne. Então o nosso Messias está com o nosso Pai desde o princípio. Ok? Ele que estava conosco no jardim, cuidando da gente e que nos criou. Tudo foi criado por causa dele. João 1. Lê aí, João 1. Sim, a palavra que te salvará novamente. Aí ele diz aqui sim, a palavra que te salvará novamente quando os 5 dias e meio estiverem consumados. Prestou atenção? Anota aí. Apócrifo, primeiro livro de Adão e Eva. Capítulo 3, versículo 2. Sim, a palavra que te salvará novamente quando os 5 dias e meio estiverem consumados. Isso tudo porque Adão e Eva se arrependeram dos seus pecados e clamaram por socorro a Yahuwah. Ok? Clamaram. O Pai ouviu sua oração e por misericórdia a sua criação amada, ao seu filho amado Adão, ele envia a sua palavra para salvar novamente em 5 dias e meio. Quando estiverem consumados. Então quando se cumprir 5 dias e meio, a palavra viria para nos salvar. Mas ao ouvir estas palavras do Criador, de Yahuwah, acerca dos grandes 5 dias e meio, Adão não entendeu o seu significado. Pois Adão estava pensando que haveria somente 5 dias e meio para ele, até o fim do mundo. Ou seja, ele pensou que ia ser só 5 dias, literal, 5 dias e meio, muito rápido. Só que aí Adão chorou e suplicou ao Criador que lhe explicasse isto. Aí o Criador, então, Yahuwah, em sua misericórdia por Adão, que fora feito segundo a sua própria imagem e semelhança, explicou-lhe que estes eram 5.500 anos. 5.000, o próprio Criador explicou a Adão, nosso pai da humanidade, que esses 5 dias e meio tratava-se de 5.500 anos, ok? E como viria para salvá-lo e a sua descendência. Viria, que é o filho dele. A palavra que se fez carne, ele está falando aqui, essa palavra viria em 5 dias e meio. E explicou a Adão que esses 5 dias e meio é 5.500 anos. E em Gênesis diz que o Criador fez os céus e a terra em 6 dias. E a gente vai para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. E Pedro diz para a gente não esquecer desse princípio. Que um dia para Yahuwah, o Criador, é 1.000 anos. Então, 6 dias, 6.000 anos. E aqui ele diz que enviaria em 5.500 anos. Logo, aí você pega o calendário dos judeus, 5.783. E o calendário maçônico, que são os judeus maçônicos, essa elite, 6.021. Então perceba que eles estão querendo nos confundir. Porque ele sabia que quem está fundamentado na verdade iria buscar essas informações e iria chegar nessa questão
E aí ele já faz de propósito pra gente ficar perdido, mas a gente sabe que no fundo eles têm o verdadeiro. E aí aí eles botaram pra gente que a gente tá nesse 2021, que eles trouxeram junto com a academia e com a escola deles, que é o calendário pagão gregoriano, que foi pura invenção deles lá, pra enganar o mundo todo, a base que sustenta eles, essa elite, que é um grupo pequeno, que são os judeus, o grupo Bilderberg, a família Rockefeller, a família Rothschild, a família Médici. Procure os inteligentes, são tudo maçom. Eu já postei na nossa página lá, Telegram, na página do Telegram, que é uma rede ainda que não tem toda essa censura. O canal é Povo de Ar. Tá lá tudo, irmão. Tenham paciência para ler o que tá lá, ver as fotos, os vídeos, os links. Tem muita informação lá. Então o que é que acontece? Peraí, como assim? Então isso quer dizer o que, meus irmãos? Que o nosso Salvador, a palavra que se fez carne, ela não veio há 2000 anos atrás. Ela não veio há 2000 anos atrás. Significa que ela veio tem pouco tempo. Então quando você busca os outros calendários, você vê que o calendário mais fiel é o calendário de Enoque. Enoque, ele andava com Yahweh, o Criador dos céus e da terra. Ele foi arrebatado, Enoque nem morreu, ele foi arrebatado assim como o profeta Elias. Então Enoque, ele teve as visões todas celestes e ele escreveu todas as visões e revelações que o Espírito deu a ele. E ele fala dos tempos. E o calendário de Enoque diz que nós estamos no ano de 5.996. Porém, a gente não sabe se está correto ou se tem alguma margem de erro. Eu volto com a parte 3.